16 horas mais 23 minutos. Olá, internautas, aquele boa tarde, todo que é especial. Eu sou Conrado Silva, estamos de volta. Nós passamos aí algum tempo fora do ar, né, sem o nosso Sertões Notícias aqui na Mamute TV, mas estamos de volta. A partir de hoje, quarta-feira, nós estamos hoje, dia 27 de novembro de 2019, já agradecendo a audiência de cada um de vocês, internautas, vocês que acompanham através do Facebook da Mamute TV, aquele abraço, através também do Facebook Conrado Silva, através do nosso site www.mamute.tv e no final do nosso programa, depois nós encerrarmos o programa ao vivo, você vai poder acompanhar através do YouTube toda a programação e o nosso Sertões Notícia. Estava morrendo de saudade de vocês, mas aqui estamos de volta. Trabalha conosco Joelson Andrade. Daqui a pouco no programa, veja só, gente, relator do TRF, do TRF4 amplia de Lula, no caso, a pena de Lula para mais de 17 anos. Lula pensou que iria diminuir, no caso a sua pena foi aumentar. Já vamos falar com relação a este assunto. Ainda hoje aconteceu no município de Monsenhor Tabosa, onde a loja Macavi foi assaltada e o gerente daquela loja, ele foi alvejado com um tiro. Já iremos falar ainda com relação a este assunto. Ainda daqui a pouco, no esporte, teremos a participação do companheiro Carlos Neto, trazendo tudo sobre o Campeonato Brasileiro, como é que estão as colocações das equipes que estão na luta para que não seja rebaixado o Campeonato Brasileiro para a Série B. Ele vai também falar do Campeonato Brasileiro Série B, a Libertadores da América, o Mundial, tudo sobre o esporte, você fica por dentro aqui na Mamute TV. Você que quer mandar uma mensagem, dizer que está nos acompanhando, é só mandar uma mensagem aí para o Facebook da Mamute TV. Tem ainda o WhatsApp. O WhatsApp é o mesmo, Joelson? Qual é o WhatsApp? Diga aí para 9225 7026. Portanto, 88-99225 7026 é o nosso WhatsApp. Portanto, nós estamos de volta com o nosso Sertões Notícias. Agora nós iremos ficar trazendo meia hora para você de programa ao vivo. Quando nós estivermos aqui, porque devido à nossa agenda, nós temos outros compromissos e temos realizado alguns compromissos em outros municípios. Quando nós estivermos aqui ao vivo, nós vamos apresentar o programa ao vivo. Quando viajarmos, nós iremos deixar o programa gravado para você, internauta, você ter a oportunidade de acompanhar a programação da Mamute TV. Portanto, aqui você vai ficar bem informado com as principais informações. Já iremos falar um pouco da política, já que no próximo ano nós estamos chegando, Joelson e internautas, o mês de dezembro. Chegou o mês de dezembro, passou o dezembro, Natal, Ano Novo, com certeza vai fluir mais forte ainda a questão da política aqui no nosso município, por que não dizer na nossa região? Porque no próximo ano iremos ter eleições para vereadores e também para prefeito do nosso município e em todo o nosso país. Então, nós iremos já também falar com relação a este assunto. Motorista que agrediu mulher após discussão no trânsito conduzido à delegacia. E o corpo do apresentador Gugu deverá chegar amanhã pela manhã no Brasil. Vai chegar amanhã pela manhã no Brasil e será velado lá na Assembleia Legislativa lá de São Paulo.
viu, Joelson Andrade e internautas? Daqui a pouco também nós iremos saber como é que está a previsão do tempo, né? Aqui nós conferimos também a previsão do tempo no nosso Sertões Notícias. Se você tiver alguma coisa aí com relação à chegada, Joelson Andrade, do corpo do apresentador Gugu Liberato, que vai chegar ao Brasil amanhã, e segundo informações, o sepultamento está previsto para sexta-feira. Então, o corpo do apresentador Gugu vai chegar ao Brasil amanhã. A partir de meio-dia de amanhã será velado lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Daqui a pouco ainda nós iremos falar com relação à seguinte informação. Prazo para pedir a carteira de estudante em 2019 vai até o dia 6. E atenção, na Assembleia Legislativa, bate-boca pode repercutir em votos no subconselho de ética. Quer dizer, isso aqui é ainda a confusão do André Fernandes com o governador Camilo Santana. Isso aqui, essa novela, Joelson Andrade e internautas, ainda vai render muito aqui no nosso estado do Ceará. Idoso de 76 anos é morto pelo próprio filho em Aurora. Quer dizer, a violência não para de aumentar, e um fato, né, lamentável, onde um idoso de 76 anos é assassinado pelo seu próprio filho. Quer dizer, um crime desse dificilmente tem como ser evitado, porque é um crime, internautas, que acontece dentro da própria família, dentro do convívio familiar. Um filho que era para cuidar do pai com 76 anos comete um crime bárbaro desse, tirando a vida do seu próprio pai. Vamos com esta informação. Um idoso de 76 anos, ele foi morto pelo próprio filho a socos e pontapés na cidade de Aurora, na região do Cariri, do estado do Ceará, durante a noite desta terça-feira, dia 27. A vítima, identificada como Sebastião Martins, chegou a ser levado para o hospital da região, mas chegou já sem vida lá no local. Inclusive o Joelson, companheiro Joelson, está mostrando a foto do senhor que foi assassinado pelo próprio filho. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito chegou na residência do pai e conseguiu agredi-lo com pontapés, empurrões e socos. As agressões, o idoso caiu, bateu com a cabeça em uma cadeira e ficou desacordado. E aí, quando o mesmo do crime, o Francisco André Martins, de 42 anos, tentou fugir e foi preso pela Polícia Militar em uma praça nas proximidades da casa do bairro Araça. A polícia não informou qual seria o motivo deste crime. O certo que, graças a Deus, que o menos não vai trazer a vida do cidadão de volta, não, mas é que a polícia tirou esse elemento de circulação. Vai passar um bocado de tempo de trás das grades, na cadeia, porque é inadmissível que nada justifica você tirar a vida de alguém, principalmente do seu genitor, aquele que lhe deu a vida, aquele que trabalhou, com certeza, lutou para que pudesse alimentar e muitas vezes educar um elemento desse, e o pago que ele dá ao pai é tirar a própria vida do pai. Mas a polícia foi ágil e conseguiu tirar o elemento de circulação. Esse é o Sertões Notícias, deixando você muito bem informado. Daqui a pouco tem alguém, veja aí, Joel, se tem alguém que está já nos acompanhando aqui a nossa programação, que a gente abraçar cada um dos internautas. Quem? Dioneia Campos, aquele abraço, querida. Quem? Magalhães Saraiva também está acompanhando aí a nossa programação, acompanhando através do Facebook o Sertões Notícia. Relator vota para ampliar a pena de Lula a 17 anos de prisão no caso do sítio. O sítio para render, Joelson Andrade e
internautas. Esta informação é bem novinha para você. O desembargador, o João Pedro Gebran, ele relatou do processo do sítio de Atibaia de São Paulo no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, votou por ampliar a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem essa matéria aí, Joelson? Se tiver ela, com... ainda está no julgamento. O certo é que o desembargador já votou, esse desembargador que eu acabei de relatar, o Gebran, o João Pedro Gebran Neto. Ele relatou, ele já votou a favor. E ainda tem outros relatores que irão votar, né? Joelson Andrade e internautas, quer dizer, já está acontecendo em votação. E aí, a nova pena sugerida por Gebran é de 17 anos e 1 mês e 10 dias em regime fechado. Na primeira instância, a pena estipulada foi de 12 anos e 11 meses de prisão. Quer dizer, esperavam que o Lula seria inocentado, mas fez para aumentar a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao decidir pela ampliação da pena, o relator disse que a responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante elevada. Ele ocupava o grau de máximo dirigente, comentou o mesmo. Para ele, havia a expectativa de que o petista se comportasse em conformidade com o direito e que coibisse ilitudes. Quer dizer, é o relator? Está acontecendo o julgamento. Vamos acompanhar um pouco do julgamento que está acontecendo com relação ainda ao sítio de Atibaia, e em que um dos relatores, o presidente aqui já votou, no caso o Gebran, o relator, ele já votou e ampliou a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 17 anos de prisão em regime fechado, né? Vamos ver como é que vai votar os outros que fazem parte do no caso do TRF4, ver como é que será que irão votar os outros relatores, para que saber se realmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser aumentado a pena do mesmo. Antes foi de 12 anos e 11 meses e agora foi ampliado para 17 anos. O primeiro voto, né, Joelson Andrade, internautas, vamos acompanhar um pouco ao vivo o julgamento que está acontecendo neste momento. Trabalhadores para cooptação de apoio político, mas esses casos, como bem destacado, já foram objeto da ação anterior, em que nós julgamos também o triplex do Guarujá. Portanto, senhor presidente, não é o caso de nos debruçarmos novamente sobre esse ponto. A prestação jurisdicional já aconteceu e nós não podemos, de modo algum, incorrer em bis in idem. Sequer deveria o Ministério Público ter incluído esse ponto nesta denúncia, porque, efetivamente, julgarmos novamente implicaria, quem sabe, condenar duplamente pelos mesmos fatos. Eu estou, portanto, acolhendo a orientação do relator para reconhecer essa litispendência. No que diz respeito aos contratos da Odebrecht, a situação é um pouco distinta, senhor presidente. Nós temos aqui 4 contratos no âmbito da Petrobras. Esses contratos envolvem o norte e o nordeste do país. Eles já foram objetos de ações, sim, julgadas por este colegiado, mas contra outras pessoas, de maneira que se justifica, sim, o enfrentamento. Eu vou me limitar a fazer a análise do conjunto probatório, senhor presidente, que demonstra que, efetivamente, as imputações feitas pelo Ministério Público procedem. Compreendo que a materialidade delitiva restou demonstrada nas seguintes provas. Nós temos os contratos dos diversos consórcios relacionados a essas obras, nós temos planilha
Aí, acompanhando um pouco do que está acontecendo, né? Está acontecendo a votação para a questão do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos que irão votar do TRF4, um dos relatores já votou, né? Aí tem ainda os outros que irão votar e posteriormente nós iremos trazer depois como é que foi esta votação. Lá na Ipueiras, a Polícia Militar prende homem acusado de estupro de vulnerável contra próprios sobrinhos. Eis a informação. O fato ocorreu nesta terça-feira, dia 26, por volta das 23 horas e 40 minutos, quando a PM foi acionada via 190 pela conselheira tutelar, a Iranete. De imediato, a composição policial comandada pelo sargento Luzier e seus comandados foi averiguar a denúncia. E chegando no distrito de Nova Fátima, foi encontrado o acusado que estava tentando empreender fuga, sendo o mesmo abordado e preso e conduzido, juntamente com as vítimas e seus pais, para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús. O acusado foi identificado como Antônio Fernandes da Silva, 61 anos. O mesmo, ele é separado, desocupado, residente na Rua Guilherme de Carvalho, distrito de Nova Fátima, lá no município de Ipueira. As vítimas foi, no caso, as crianças, uma do sexo masculino, de 9 anos, sobrinho do acusado, um adolescente de 14 anos, também sobrinho do acusado. Segundo a polícia, o acusado estava tentando manter relações com as vítimas. O homem foi preso e autuado pelo artigo 213 do Código Penal Brasileiro por estupro de vulnerável. Está aí. Esse fato, um outro fato grave, né, que aconteceu na nossa região, onde um elemento desse, tio dessas duas crianças, um de 9 anos e outro de 14 anos, está acusado de estupro de vulnerável. Aí a polícia trabalhou rápido e quando foi descoberto, o Conselho Tutelar também chamou logo a polícia e o mesmo aí foi preso e agora foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil aqui no município de Crateús para ser feito os procedimentos cabíveis. Passar um bocado de tempo na cadeia para pagar o crime que está sendo acusado. Que agora cabe à polícia realizar as investigações. São 16 horas mais 40 minutos. Esse é o Sertões Notícia, deixando você sempre bem informado. Um fato que aconteceu hoje foi o assalto lá no município de Monsenhor Tabosa. Joelson Andrade e internautas, telespectadores, onde, no caso, no município de Monsenhor Tabosa, por volta, esse fato que aconteceu, onde, segundo informações, os elementos, eles assaltaram a loja Macavi, daquele município, esses elementos, e aí atiraram contra o gerente. Mas, segundo informações, foi apenas de raspão, né, Joelson? Não teve nada de grave contra o gerente. A polícia realizou diligências no intuito de localizar o acusado, mas, segundo informações, até o presente momento, sem êxito. Até o presente momento, segundo informações, sem êxito. Mas que você vê, né, o final do ano está chegando e aí já está aumentando a questão de assaltos na nossa região. E aí, infelizmente, aconteceu esse fato lá no município de Monsenhor Tabosa. Um outro fato que chamou a atenção foi uma colisão entre um Palio e a viatura da Polícia Militar no município de Crateús. Esse fato que aconteceu ontem à noite. Esse aqui foi um dos fatos graves, onde, segundo informações, este elemento ele vinha na contramão por volta das 19 horas e 15 minutos desta terça-feira, na BR-226, na saída de Crateús para a Independência,
próximo ao DE, onde na entrada da UFC ocorreu uma colisão entre o carro Palio de placas EVG 5431 de cor azul e a viatura 7421 de placas PMR 4762 da Polícia Militar. A viatura da polícia era ocupada pelo sargento Gils, o cabo Marcelo e o sargento S. Ferreira. E o Palio era ocupado por um homem aparentemente apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Sofreu alguns ferimentos e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital de Referência São Lucas. O Antônio Flávio Melo França, 51 anos, residente na rua 13 de Maio, bairro Fátima 1. Os dois veículos, eles trafegavam em sentidos opostos e ficaram bastante danificados, principalmente nas partes frontais. De acordo com informações, o condutor do Palio teria provocado o acidente. Ele vinha de Independência sentido ao município de Crateús. Quando cruzava, a viatura invadiu a contramão. Observação, os PMs saíram praticamente ilesos. Apenas o sargento Gil sofreu uma pancada no joelho, mas está bem. E aí o elemento foi levado até o hospital e com certeza quando sair de lá, não sei se já saiu, será feito os procedimentos cabíveis. Aí a situação da viatura ficou toda danificada, não foi, Joelson Andrade? Toda danificada à frente da viatura. Já imaginou? Eu estava analisando, se uma colisão dessa acontece com o motoqueiro, tinha tirado a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Quer dizer, o cara às vezes toma umas e vai dirigir e acontece o que aconteceu. Tem mais internautas para registrar a audiência, acompanhando aí o nosso Sertões Notícia. A Teia Holanda, um abraço, querida. Aí acompanhando o nosso Sertões Notícia. Vamos às 16 horas e 45 minutos, 16h45, antes do caso dela, vamos falar um pouco da política, já que nós já anunciamos. No próximo ano, nós iremos ter... Você preparou a previsão do tempo, Joelson? Prepare bem enquanto eu falo aqui um pouco da política. A política, nós sabemos que próximo ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Quer dizer, já há toda uma articulação no estado do Ceará como um todo, onde os políticos se articulam para que possa eleger prefeitos e o maior número de vereadores nas câmaras municipais do nosso país. E aqui com certeza não é diferente, que há as articulações. O atual prefeito, Marcelo Machado, ainda não falou se é candidato ou não, ainda ninguém se sabe, mas eu acredito que seja, que até hoje, Joelson Andrade, eu não vi nenhum que tem direito aí à reeleição que não fosse. Eu acho que o Marcelo também não é diferente, deverá ir disputar a reeleição. Aí tem na oposição um dos nomes que será indicado aí pelo deputado Carlos Felipe, juntamente com o Domingos Filho, já que ele tá essa junção aí do grupo do Carlos Felipe com o grupo do ex-deputado Domingos Filho. E aí deverá escolher uma pessoa para que seja candidato. Tem o Rogério Bonfim, que tem pretensões, segundo informações, de disputar as eleições de 2020. O PSOL deverá lançar também o seu nome, o nome do partido para disputar as eleições. O Carcará, né? O Carcará diz que também é um dos pretensos que irá disputar as eleições majoritárias aqui no município de Crateús. No próximo ano, para vereador, a situação é um pouco assim mais difícil, na minha opinião, né? Porque não teremos mais coligação para vereador. Os partidos pode fazer a coligação para a majoritária, mas para a vereança, cada partido vai ter que fazer seus vereadores. Quer dizer, no próximo ano a eleição é um pouco diferente para a vereança. Cada partido tem que lançar seus nomes e eleger os seus vereadores, que vai ser eleito aqueles mais bem votados. É o que vai acontecer no ano de 2020. Está aí um pouco da política que está acontecendo, depois nós iremos falar ainda mais, também nos outros municípios. No município do Novo Oriente, o
o atual prefeito, Vanaldo Moura, deverá ir para a sua reeleição, vai para a reeleição e a chapa deverá permanecer a mesma. Vanaldo na cabeça, vice Valdeci Coelho. Na oposição, Nenê Coelho, e que ainda vai definir quem será o seu vice nas eleições de 2020. Tá aí um pouco do que se desenha, do que temos acompanhado na política da nossa região. Às 16h48, o município de Independência, na próxima semana, estará completando 86 anos de emancipação política. Vai ter festa... 80... eu pensei que estava corrigindo, está dizendo a questão do tempo. 86 anos de emancipação política, e no decorrer dos nossos programas nós iremos falar mais um pouco com relação a este assunto. Vamos conferir a previsão do tempo aqui no nosso Sertões Notícia. As áreas de instabilidade mais pesadas começam a perder força sobre a região nordeste do Brasil nesta quinta-feira, mas ainda assim a situação fica de alerta em algumas áreas do recôncavo baiano e parte do sul do estado de Sergipe. Nesses locais pode chover a qualquer momento e não se descarta a possibilidade de chuva grossa em alguns momentos do dia. Já na região de Salvador e em praticamente todas as outras áreas em verde, inclusive na região de Aracaju, o sol deve aparecer entre alguma nebulosidade, mas pode chover de forma rápida a qualquer momento do dia. Tem risco para temporais a partir da tarde em algumas áreas do oeste baiano, extremo sul do Maranhão e do Piauí. Em todas as outras áreas em verde do mapa, a chuva acontece entre a tarde e a noite e tem risco de chuva forte. Nas áreas em amarelo, inclusive desde a região de Maceió até São Luís, o dia vai ser de sol forte e não há expectativa de chover. Na capital da Bahia, mínima de 23, máxima de 29 graus. Em São Luís, 23 de mínima e máxima de 32 graus. Aí a previsão do tempo. O tempo tem mudado nesses últimos dias, Joels. Tem havido uma mudança. A quintura não tem diminuído, tem estado bastante quente, mas nós temos observado que na semana passada, ontem fez 8 dias, eu estava lá no município do Ararendá, quando caiu uma boa chuva lá naquele município. Choveu que escorreu bastante água lá no município do Ararendá. Lá nós estivemos por ocasião da entrega da areninha. Está no ponto? O Carlos Neto? Certo, prepara aí o Carlos Neto, aqui no nosso Sertões Notícias. Deixa eu abraçar cada um de vocês que está... Deixa eu abraçar o Alan, lá em Goiânia, que sempre acompanha a nossa programação. Alô, Alan, aquele abraço todo que especial. O Alan acompanha a nossa programação. O Alan que é de Independência. Está no ponto? O Carlos Neto com as informações do esporte. Carlos Neto que teve aí um acidente, mas o homem está se recuperando, pô. O homem está em casa. O homem agora é assessor, viu? O homem agora é assessor de comunicação. Assessor de comunicação lá da Prefeitura Municipal do município de Ipaporanga. Abraçar os queridos aí de Ipaporanga, acompanhando a nossa programação. Vamos agora sim com a participação do Carlos Neto. Boa tarde a vocês, meus caros telespectadores, amigos do Sertões Notícia. Nós estamos voltando agora a trazer até você tudo de bom que acontece no mundo dos esportes, aqui dentro do programa do nosso querido Conrado Silva. Você deve lembrar de mim, eu sou o Carlos Neto e vou trazer para você todas as informações do esporte, do futebol, a nível nacional, a nível mundial e também a nível aqui da nossa região. Claro que eu vou começar falando do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, que já vai se encaminhando para a sua reta final. Nós já conhecemos o campeão, o Flamengo, o rubro-negro carioca, que nesse último final de semana acabou conquistando o heptacampeonato brasileiro sem precisar entrar em campo. O Flamengo que conquistou um título muito importante também no sábado, que foi o bicampeonato da Copa Libertadores da América, e como já havia conquistado uma grande vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou pela rodada do último final de semana, ainda no último dia 13, né?
contra o Vasco da Gama, conseguiu empate por 4-4. Esse jogo que acabou antecipado justamente por causa da final da Taça Libertadores, que foi disputada agora no último sábado. Com a vitória do Grêmio para cima do Palmeiras pelo Brasileirão, o Flamengo então se sagrou heptacampeão brasileiro, 2 títulos muito importantes, de grande relevância para a torcida rubro-negra, que com certeza deve estar comemorando até agora, bicampeonato da Taça Libertadores da América e heptacampeonato brasileiro. Mas não tem muito tempo para descanso, o Flamengo já vai voltar a campo hoje, vai ser o jogo da festa, o jogo da torcida, lá no Maracanã. Esse jogo vai ser válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo vai enfrentar o Ceará, o nosso Alvinegro de Porangabuçu, que é um dos nossos representantes aqui do futebol cearense na Série A. O Ceará que viajou já para o Rio de Janeiro, já está lá na terra da cidade maravilhosa para enfrentar o Mengão. Ceará que precisa desesperadamente desse bom resultado, porque a equipe do técnico Adilson Batista está correndo sério risco de entrar na zona de rebaixamento já nessa rodada. O Ceará que atualmente ocupa a 16ª colocação, somente uma colocação acima dos 4 primeiros últimos da zona de rebaixamento. Também hoje nós teremos mais jogos válidos pela 35ª rodada, além do Flamengo e Ceará, claro. Teremos Internacional e Goiás, esse jogo que vai ser lá no estádio Beira-Rio. Também hoje nós teremos Chapecoense e Botafogo jogando na Arena Condá. Bahia e Atlético Mineiro vão jogar no estádio de Pituaçu, lá em Salvador. Corinthians e Avaí jogam no estádio do Corinthians, lá na Arena Corinthians, em São Paulo. E Atlético Paranaense e Grêmio vão se enfrentar na Arena da Baixada. Amanhã prossegue a 35ª rodada da Série A com os jogos Fluminense e Palmeiras. Destaque: esse jogo vai ser muito importante, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. O Palmeiras luta para recuperar a vice-liderança, que perdeu para o Santos na última rodada, e o Fluminense ainda está, apesar da vitória contra o CSA na última rodada, ainda está ali perigando perto da zona de rebaixamento. Esse jogo vai ser disputado no Maracanã. Amanhã nós também teremos o jogo do nosso outro representante cearense, o Fortaleza, que vai enfrentar a equipe do Santos. O Santos, que é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vai jogar dentro de casa e nós esperamos que com bom resultado do Fortaleza, porque com um empate e principalmente com uma vitória, o Fortaleza pode garantir a sua permanência na Série A do Brasileirão nesta quinta-feira, amanhã, no caso. Amanhã e na quinta também nós teremos São Paulo e Vasco da Gama se enfrentando no Morumbi. E para fechar os jogos dessa 35ª rodada, teremos o Cruzeiro enfrentando a equipe do CSA de Alagoas. O Cruzeiro que se encontra numa situação muito difícil na tabela de classificação da Série A. A Raposa Mineira, ela está atualmente na zona de rebaixamento, entrou agora na última rodada. E a pressão da torcida é muito grande para cima do time mineiro, porque esse seria o primeiro rebaixamento do Cruzeiro em toda a sua história, caso venha a se concretizar. Trazendo mais um pouquinho de informações aqui do Flamengo, né, para a torcida rubro-negra, que ainda deve estar em êxtase. Muito boa tarde a vocês, meus caros telespectadores, amigos do Sertões Notícia. Nós estamos voltando agora. Ainda sobre o Flamengo, o Flamengo está a semifinal do Mundial de Clubes do Catar. O Flamengo ele espera pelo vencedor do confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, que é o representante da Ásia, campeão asiático, e o Esperance de Tunis, na Tunísia, Esperance da Tunísia, que é o representante africano no Mundial de Clubes. Um dos dois vai se enfrentar, os dois vão se enfrentar nas quartas de final, que vai ser no domingo antes dessa semifinal, que está marcada para o dia 17 de dezembro, vai ser uma terça-feira, essa semifinal do Mengão. Com certeza a torcida toda vai estar reunida, torcendo para que o Flamengo consiga alcançar a final do Mundial de Clubes. Lembrando que coincidentemente, o Flamengo poderá enfrentar o Liverpool da Inglaterra na final do Mundial de Clubes, repetindo a final de 1981, o ano que o Flamengo se sagrou campeão da Libertadores e também campeão mundial. O Liverpool
está classificado para o Mundial de Clubes, porque é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool, que vai enfrentar a equipe do Monterrey, do México, campeão da Liga dos Campeões da América do Norte. Nós já temos esse confronto definido. Quem ganhar desse jogo vai enfrentar, provavelmente, a gente torce para que enfrente o Flamengo na grande final do Mundial de Clubes, que vai ser no dia 22 de dezembro, vai ser no sábado, bem pertinho do Natal já. A gente torce para que a torcida do Flamengo, né, o futebol brasileiro, esteja comemorando esse título no Natal, um título mundial. Falando, para encerrar, sobre os classificados da Taça Libertadores da América, sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, nós já temos garantidos de times brasileiros na Libertadores de 2020. O Flamengo, que é o campeão brasileiro, e o campeão também da Taça Libertadores da América. E por conta disso é bom lembrar que abre-se mais uma vaga para times brasileiros na Libertadores do próximo ano, justamente porque o campeão brasileiro dessa temporada, o Flamengo, também foi campeão da Libertadores. E como o campeão da Libertadores tem vaga garantida na próxima edição, o Flamengo já estava automaticamente com a sua vaga garantida para a Libertadores de 2020. E abre-se mais uma vaga. Além do Flamengo, nós temos garantidos também, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos, que é o atual vice-líder e matematicamente já está garantido. O Palmeiras, atual terceiro colocado, que matematicamente também já está garantido. E o Grêmio, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, que também matematicamente está garantido na Libertadores de 2020. Além desses 4 times, nós também temos a equipe do Atlético Paranaense, o Furacão, que é o atual campeão da Copa do Brasil. E como a gente sabe, o campeão da Copa do Brasil tem vaga garantida nas principais competições de clubes da América do Sul no ano subsequente. Com esses times garantidos, nós teremos um G8 até o momento do Campeonato Brasileiro, ou seja, os 8 primeiros colocados do Brasileirão vão se classificar para a Taça Libertadores da América. Além desses times que eu já citei, atualmente integram o G8 do Campeonato Brasileiro o São Paulo, que está na 6ª colocação, o Internacional está na 7ª colocação e o Corinthians na 8ª colocação. Lembrando que esses 3 times matematicamente ainda não estão garantidos. Nós ainda teremos mais 4 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Você pode estar me perguntando, Carlos, você não falou do 6º colocado. O 6º colocado atualmente é o Atlético Paranaense. Isso quer dizer que se o Atlético Paranaense terminar na 6ª colocação, ao final do Campeonato Brasileiro ou até a 8ª colocação, abre-se ainda mais uma vaga via Campeonato Brasileiro para a Libertadores, ou seja, nós poderemos ter um G9 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, que ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, a equipe do Goiás, ou seja, o Goiás poderá se beneficiar caso o Atlético Paranaense termine entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, porque vai se abrir mais uma vaga para a Libertadores. Lembrando que desses outros times, fora os 4 que já estão classificados, mais 2 vão se classificar direto para a fase de grupos e os outros 3 vão disputar ainda a pré-Libertadores. Dando subsequência aqui à tabela de classificação da Série A, em 10º nós temos o Bahia, em 11º a equipe do Vasco da Gama, 12º nós temos o Fortaleza, 13º o Atlético Mineiro, 14º Botafogo, em 15º vem o Fluminense, em 16º o Ceará e na zona de rebaixamento o Cruzeiro está na 17ª colocação, o CSA está em 18º, a Chapecoense vem em 19º e o Avaí de Santa Catarina é o primeiro time rebaixado já. A gente já sabe que o Avaí vai disputar a Série B em 2020. O Avaí está na 20ª colocação com somente 18 pontos ganhos até o momento. Falando rapidamente sobre Série B do Campeonato Brasileiro, já que a gente falou da Série A, na Série B nós já temos garantidos na Série A do próximo ano, na elite do futebol nacional, o Bragantino, que já é campeão da Série B, com 72 pontos, ele já garantiu matematicamente o título e a sua vaga na Série A, e o Sport Recife, tradicional clube nordestino, com 67 pontos, ele também já garantiu a sua vaga na Série A. Lembrando que nós temos mais uma rodada para o final da Série B, que vai ser agora nesse final de semana, e lutando pelas 2 outras vagas restantes, nós temos 3 times. O América Mineiro,
o Coritiba e também a equipe do Atlético Goianiense. Caros telespectadores, é que eu me despeço, mas eu prometo voltar, claro, em breve, para levar até vocês tudo o que acontece de bom no mundo dos esportes, no nosso futebol nacional, aqui do nosso estado do Ceará e também no futebol regional. Grande abraço para você. Tá aí, gente, foi mais uma edição do Sertões Notícias. Tivemos a participação do Carlos Neto com tudo sobre o esporte. O Sertões Notícias, apresentação Conrado Silva, trabalhou comigo Carlos Neto. No final do programa, deixa eu abraçar o Luiz Carlos Silva, que está me acompanhando lá em Fortaleza, juntamente com o Marcão. O Cristiano, lá no Quiteranópolis, também está acompanhando o nosso Sertões Notícias. Um abraço a cada um de vocês, nós voltaremos amanhã. E não esqueça, se você quiser acompanhar a reprise do nosso programa, daqui a pouco você vai acompanhar através do YouTube do nosso programa da Mamute TV Sertões Notícia. A direção geral é de Franzé Martins.